Uma boa noite a todos. É um prazer enorme estar com vocês nesse dia de oração, de louvor, de estudo da Bíblia, de culto. E é um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu sou Ezequiel Gomes, pastor da Rádio Novo Tempo. E ano passado o pastor Ibson me pediu para fazer uma série a respeito de profecias. E nós fizemos então todas as segundas-feiras estudos de Daniel e Apocalipse, estudando assim mesmo, em conjunto. E eu fiz 9 mensagens, então deu um pouquinho mais de 2 meses de encontros. E para aqueles que não acompanharam, fazendo um resumo assim bem rápido de muita coisa, eu fiz uma primeira mensagem introdutória, falando um pouquinho das questões, das problemáticas, etc. Falei sobre autoria e data, quem foi que escreveu esses livros, em que data eles escreveram. Falando um pouquinho sobre métodos de interpretação. Depois entrei nas questões mais temáticas. Falei quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e os anjos, o mundo espiritual. Quem é a humanidade e dentro dessa relação entre salvação e perdição. Falei sobre as bestas de Daniel e Apocalipse, e a última mensagem eu falei sobre o fim do mundo. Mas já que o fim do mundo não ocorreu da virada de 2014 para 2015, e a gente ainda tem muito o que falar sobre Daniel e Apocalipse, eu decidi então trazer para vocês no começo desse ano, mais 2 temas sobre Daniel e Apocalipse, pelo menos. Hoje nós vamos falar sobre o tempo de angústia, e quarta-feira que vem sobre o fechamento da porta da graça. 2 temas proféticos, pouco comuns da gente falar num culto de quarta-feira, é verdade, mas temas bastante relevantes. Eu peço que você abra sua Bíblia, Daniel, capítulo 12. E enquanto você abre sua Bíblia, alguém poderia me perguntar, ou ter perguntado no seu coração: pastor, você é o evangelista da Rádio Novo Tempo. O seu trabalho, então, é só a parte boa da igreja. É falar da esperança, da salvação, da volta de Jesus. E será que a Novo Tempo, a mensagem da Novo Tempo, pode combinar com a mensagem do tempo de angústia? E algumas pessoas poderiam responder que não combina. Mas essa não é a verdade. A esperança que nós pregamos dentro da Rede Novo Tempo de Comunicação, aos ouvintes da rádio, aos telespectadores da TV, aqueles que acessam pela internet também, não é uma mensagem de esperança vazia, ou de uma esperança que nega a realidade. Se a realidade da vida envolve angústia, seja essa angústia já presente, ou como perspectiva futura, a Novo Tempo não nega essa realidade, ela encara essa realidade. E a gente prega um novo tempo além da angústia, mas sem negar a realidade. Quem sabe, inclusive, você pode estar passando por algum momento de angústia na sua vida, e a gente poderia pensar em problemas de saúde, problemas familiares, problemas espirituais e pessoais. E isso gera angústia, dúvida, medo, tristeza, ansiedade, incertezas a respeito do futuro. E essa é a realidade humana. O próprio Cristo nos falou: no mundo passais por aflição ou aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus dá a mensagem da esperança: eu venci o mundo. Mas ele também coloca isso num contexto realista. No mundo a gente tem aflição. E Daniel capítulo 12, versos 1 a 3, é um texto bastante interessante a respeito desse tempo de angústia, e a palavra de Deus nos diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão
como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. O texto de Daniel nos mostra um ser celestial que se levanta, e esse ser é Miguel. A identificação de Miguel com Jesus Cristo é uma identificação tradicional que a Igreja Adventista do Sétimo Dia faz, especialmente com base no texto paralelo de Apocalipse 12, que nós vamos ler adiante. De qualquer forma, esse ser celestial se levanta, e enquanto existe uma imagem celestial, desse anjo se levantando, existe uma imagem tenebrosa no planeta Terra, angústia qual nunca houve. E a gente sabe que a angústia não é uma coisa nova no nosso mundo, você há de concordar comigo. Desde que Adão e Eva pecaram, o nosso mundo é um mundo de angústia. Pense de repente na primeira família, Adão e Eva, Caim e Abel, e Caim mata Abel, grande angústia. E quando a Bíblia diz que no futuro, no fim dos tempos, haveria angústia qual nunca houve, ela está trazendo para nós uma mensagem muito séria e muito relevante. Mas será que essa mensagem séria é motivo de desespero? E eu diria para você, não se precipitar. Eu diria para você, confiar. Apesar do livro de Daniel nos falar de um tempo de grande angústia, qual nunca houve, o livro de Daniel chega a nos dizer que naquele mesmo tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, apesar da angústia, esse será um tempo de salvação para aquele que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E é nesse contexto que Daniel fala da ressurreição. E a ressurreição basicamente é a mensagem de que aquilo que para nós não tem solução, Deus pode solucionar, que é a grande questão da morte. Quando a gente perde um filho, um pai, uma mãe, um amigo, humanamente a gente perde a esperança de reencontrar, de reabraçar, de conversar, de amar, de estar juntos. Mas Deus pode fazer o impossível para nós. Mas mesmo assim, Daniel coloca a questão de uma forma séria. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para vergonha e horror igualmente eternos. E aqui ele fala uma questão que para mim é muito relevante para aquilo que eu faço na Novo Tempo. Os que a muitos conduzirem à justiça são esses sábios que brilharão eternamente. E a Novo Tempo é um grande instrumento para levar muitas pessoas a Cristo. Mas sabe que essa não é uma tarefa só da Novo Tempo. Inclusive, a Novo Tempo é um instrumento seu, para você fazer isso. Ao de repente conduzir um familiar, um amigo, a Novo Tempo, você pode estar conduzindo a Cristo, a salvação eterna, e você pode ser uma dessas pessoas sábias, conduzindo outras à justiça, à fé, à salvação. E é para isso que a Novo Tempo existe, para ser um instrumento para você, porque ela inclusive pertence a você. Agora vamos para o Apocalipse, capítulo 12, e vamos ver esses paralelos então, como que de alguma forma esses personagens ou esses temas que a gente encontra em Daniel 12 se repetem no livro do Apocalipse. E essa foi toda a proposta que a gente fez ano passado estudando Daniel e Apocalipse, é encontrar esses paralelos. E o primeiro paralelo é o paralelo daquele a quem eu já falei, a respeito de quem eu já falei, do arcanjo Miguel. E Apocalipse 12, a partir do verso 7, a Bíblia diz assim: houve guerra no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente,
que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Verso 12. Por isso festejai aos céus e vós que nele habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Algumas questões paralelas são muito interessantes. A velha guerra começou no céu e continua atual na terra. A gente define que Miguel é Jesus Cristo dentre várias coisas, porque Miguel é o chefe dos anjos, é o líder dos anjos. E quem é o líder dos anjos a não ser Deus? Se você quiser outras questões para definir a identidade de Miguel com Cristo, lembre-se de quando 1 Tessalonicenses fala da volta de Jesus, fala assim: ressoada a voz do arcanjo. E essa voz do arcanjo traz os mortos de volta à vida. E aí você lembra do Evangelho. Chegará o tempo em que os mortos ouvirão a voz de quem? Do Filho do Homem. E sairão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Então perceba a identidade bastante clara entre esse Filho do Homem e Miguel, o príncipe do exército do Senhor, o chefe dos anjos. Agora é interessante que no contexto dessa guerra entre Miguel e Satanás, entre Cristo e Satanás, o livro do Apocalipse fala de um tempo na terra. Ai da terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. E esse pouco tempo, obviamente, deve ser colocado entre aspas, é pouco tempo da perspectiva divina, porque é um tempo de grande angústia. E uma semana em angústia é muito tempo. Imagine 2000 anos. Imagine os milhares de anos da história do pecado. É o tempo da angústia. E dentre as muitas imagens de angústia que eu encontro em Apocalipse 12, versos 7 a 12, que é o texto que a gente leu, para mim, essa imagem de que Satanás é o sedutor de todo mundo, é uma imagem muito angustiante. Porque a sedução, de alguma forma, é aquilo que nos atrai, que nos dá prazer, que promete vantagens, que promete coisas, entre aspas, boas. E quando você percebe que essas coisas prazerosas, vantajosas e boas podem ser armadilhas do pior inimigo da nossa alma, inimigo de Deus, a gente tem uma grande angústia. Fato ou não? Certamente. É algo angustiante você pensar de repente as pessoas que você ama sendo seduzidas pelo maligno, por Satanás. E aí nós poderíamos pensar, a sedução do pecado. Por que que uma pessoa que ganha muita grana trabalhando na Petrobras se corrompe, é seduzida para desviar mais e mais e mais dinheiro? Tem uma sedução acontecendo aí ou não tem? Claro que tem. Eles ganham mal? Não, eles não ganham mal. Dá para viver bem com o salário que eles ganham? Dá para viver bem. Mas percebam, eles querem, mas foram seduzidos. E esse mas que vai para eles, sai de quem? Sai do SUS, sai da educação, sai do transporte público, sai da segurança pública. Olha que angústia que é esse país. Mas será que é só o nosso país? A França hoje viveu um atentado, certo? Pessoas lá mataram algumas pessoas num jornal que fez uma piada com os muçulmanos e tal. Mais de 10 pessoas mortas. Angústia lá na França também, mas é só na França? É na África, é na Ásia, é na Oceania, em qualquer lugar. Lugares pobres, lugares ricos. O nosso mundo é um mundo de grande angústia. E você pensa nessa sedução. Como que Satanás muitas vezes coloca os prazeres do sexo, das drogas, do dinheiro, do status, do poder, da política, para seduzir as pessoas aquilo que seja pecado. Que grande angústia. Concorda comigo ou não? E Apocalipse 12, até o final do livro, vai falando dessa angústia. Você tem, por exemplo, no capítulo 13, a ideia de que o mundo vai adorar a besta. Isso é angustiante ou não é? Só Deus merece ser adorado. E agora o mundo se curva
diante do sistema religioso, político, econômico, social, de pecado, e adora. E é interessante, né? O nome Miguel significa quem é como Deus. É assim que Jesus enfrenta Satanás. Satanás queria ser igual a Deus e queria subir ao mais alto céu. Jesus era igual a Deus, morava no mais alto céu e se fez homem. E quando Jesus enfrenta Satanás, ele vem como Miguel, quem é como Deus. Interessante que os adoradores da besta em Apocalipse 13 fazem uma pergunta: quem é como a besta? Estão divinizando a besta, dando a sua lealdade, a sua adoração a esse sistema político, social, religioso, falso, que de alguma forma vive, prega e ama o pecado. Agora, se não bastasse uma adoração à besta, que é algo muito angustiante, o Apocalipse 13 vai nos falar de uma marca da besta. Chegará um momento em que aqueles que não se submeterem a esta adoração serão privados do direito básico de comprar ou vender. E na nossa sociedade, o direito básico de comprar ou vender significa que se você não pode fazer essas coisas, basicamente você não tem onde morar, você não tem o que comer, você não tem o que vestir, porque tudo no nosso mundo foi reduzido à palavra dinheiro. Grande angústia diante de nós ou não? Grande angústia, terrível angústia. E se você acha que nós estamos no ápice da angústia do livro do Apocalipse, não. Você tem, por exemplo, os capítulos 16 a 18, que falam das últimas pragas. Grande angústia, como nunca houve na face desta terra. E aí eu faço a mesma pergunta para você que eu fiz quando a gente leu Daniel. Então a gente vai ficar desesperado? Não se precipite. Eu encontro no livro do Apocalipse, vamos abrir no capítulo 14. Vamos terminar com algumas imagens desse capítulo, para a gente perceber algumas realidades importantes. Por que a gente não se desespera diante de um quadro assim? E a gente consegue ainda ter paz, alegria, esperança, amor, fé. E parte da resposta a esta pergunta está construída sobre a seguinte ideia. Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse 14, versos 4 e 5. Vamos começar do verso 1. E a Bíblia diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Verso 4. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Esse texto é um dos que me ajuda a não me desesperar diante do quadro do fim do mundo ou do tempo da angústia. Sabe por quê? Porque esse texto me diz que haverá pessoas vitoriosas contra toda a obra de Satanás. Quando chega no capítulo 15, verso 2, por exemplo, João diz assim: vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E aí eles cantavam o cântico do Cordeiro e de Moisés. Então o que eu estou querendo dizer para você? Não importa a angústia que está no futuro, haverão pessoas vitoriosas, mesmo em meio a esta angústia. E sabe o que isso significa? Se alguém vai vencer, nós poderemos estar no grupo daqueles que vai vencer, daqueles que vão vencer. Agora é interessante, sabe que esse grupo vencedor, que é o grupo dos 144.000, é um grupo enigmático, controverso. Algumas pessoas pretendem que esse grupo aqui é composto de pessoas que não pecam. Tem um pouco dessa ideia. Os perfeitos, né, os perfeccionistas usam muito essa ideia. Em outro momento, a gente pode continuar a nossa série sobre Daniel e Apocalipse e nos detalhar mais nesse grupo aqui. De qualquer forma, eu vou dizer para você que esse grupo não é um grupo sem pecado. E por que eu digo isso? Porque dentre as muitas características que eles têm, uma delas é a seguinte: e não se achou mentira na sua boca. Sabe o que isso significa? Que se esse grupo não tem mentira na sua boca,
é porque esse grupo é um grupo sincero diante de Deus. E sabe o que faz um grupo sincero diante de Deus? Reconhece os seus pecados. Lembra quando João escreve assim? Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar e purificar. Então perceba, se os 144 mil não falou mentira, e é mentira eu falar que eu não tenho pecado, então certamente os 144 mil vence não por não ser pecador, mas por seguir o Cordeiro, que é o nosso Salvador. Essa é uma das chaves para solucionar o dilema, ok? Mas a gente pode falar muito sobre esse grupo em algum outro momento. Portanto, a característica dos vitoriosos não é a impecabilidade ou a impecaminosidade. Não é uma condição perfeita na qual eu não erro, mas é uma condição o quê? Sincera diante de Deus. E enquanto eu tiver sinceridade, reconhecer os meus erros, orar, enquanto eu for a Cristo, a Bíblia diz, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas estou no fim do mundo, eu estou no tempo de angústia. Vou repetir para você, de maneira nenhuma Jesus te lançará fora. Você precisa ter medo do tempo de angústia? Acho que você está entendendo a mensagem. Nesse contexto, após aparecerem os 144 mil, é que aparece o famoso texto das 3 mensagens angélicas, que em resumo, de alguma forma, elas colocam as últimas mensagens que a Novo Tempo prega ao mundo, que a Igreja Adventista prega ao mundo, que o pastor Ibson prega ao mundo, que eu e você devemos pregar ao mundo. E que mensagens são essas? Existe um evangelho eterno, para a gente pregar a todo mundo que se assenta sobre a terra. E esse evangelho nos chama a adorar o Deus único, verdadeiro. Nesse contexto se faz uma advertência de que o nosso mundo se tornou uma grande Babilônia, uma grande confusão. E aí existe uma rica imagem do Antigo Testamento para explicar isso. Onde é que começa a mensagem da Babilônia na Bíblia? Alguém se arriscaria a dizer? Lá em Gênesis 11, com a torre de Babel. Interessante. Lá em Gênesis 11, quando o povo se afasta de Deus, nós temos a mensagem da torre de Babel. Lá no Apocalipse nós temos a Babilônia. E no meio da Bíblia também tem o próprio reino de Nabucodonosor, que leva Daniel cativo e etc. Então perceba, né, esse inimigo de Deus, essa cidade, esse reino, que vai simbolizar a cidade dos homens, né? Como diria Agostinho, né? A cidade de Deus é a cidade dos homens. De qualquer forma, esse sistema humano, seja ele político, religioso, social, está corrompido, está caído. E a partir disso, o homem é chamado a tomar uma decisão. E a Bíblia diz, se alguém adora a besta e recebe a sua marca, beberá do vinho do cálice da ira de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então percebam, quais são as últimas mensagens? Existe um evangelho eterno para desmascarar toda mentira. Mas cada um deve tomar a sua decisão. A favor do pecado, que vai ser a marca da besta, a adoração da besta e etc. Ou a favor da lei de Deus no contexto da fé em Jesus. Então a fé em Jesus não me torna desobediente à lei, mas me torna o quê? Obediente, que é a imitação de Cristo. Certo, pastor Ibson? Essa é a ideia. Então entenda, imitar a Cristo não é nascer de uma virgem, viver sem pecar, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia. Ninguém conseguiria imitar a Cristo dessa forma. Porém, me entregar nas mãos do Salvador, e assim como ele orava eu também vou orar, e assim como ele pregava eu também vou pregar, e assim como ele se afastava do mal eu também vou me afastar. Dá para imitar Jesus ou não dá? Claro que dá. E todos nós devemos assim proceder. A partir daqui, a gente termina com a mensagem e a imagem da volta de Jesus. Quando você chega no finalzinho do capítulo 14, a Bíblia diz assim, dos versos 14 a 16, para a gente terminar. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a um filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado na nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que está sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada.
E aqui está a mensagem da volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Se esse breve significa fim de 2015, 2016, 2020, 2030, 2050, não me interessa. 2001 milhão, 200 milhões, não me interessa. O que importa é que Ele vai voltar, Ele prometeu, e Ele vai acabar com a angústia. Ainda que a gente viva nesse mundo angustioso, a gente olha para além desse mundo. E aqui se torna um contexto bem interessante, né? Sobre o tempo de angústia, a gente termina com isso. Deixa eu ver o horário aqui, 5 minutinhos. Sabe que essa mensagem toda do tempo de angústia, ela já foi mais pregada na igreja no passado do que é hoje. Em grande medida, porque alguns dos frutos da pregação dessa mensagem não foram positivos. Em nome desse tempo de angústia, teve muita gente aterrorizada, amedrontada, de alguma forma ansiosa, de alguma forma questionando o próprio caráter de Deus. Por que Deus permite o mal, o sofrimento? Você vai ver a descrição do Apocalipse, especialmente as pragas, por exemplo. São descrições terríveis de úlcera. Vamos pensar assim, de câncer. E um câncer talvez bem pior daquele que a gente já vê no nosso mundo hoje, que já é uma grande angústia. E tantos questionamentos surgem a partir desta ideia, dessa angústia. E eu queria perguntar para você de forma retórica, quais são as perguntas que surgem para você no seu coração? E não só as perguntas, mas as reações. Tu fica com medo? Tu fica com ansiedade? Tu fica com curiosidade? Tu tem vontade de sofrer esse tempo da angústia aí final? Ou tu tem vontade de morrer antes e descansar? E são 1000 questões. Agora, em resumo, eu vou dizer que você tem 2 opções: o medo ou a confiança. E eu queria fazer um pouquinho assim de um paralelo entre as 2 posturas. Por que ter medo? Ou por que as pessoas têm medo? Por que ter confiança? Por que algumas pessoas têm confiança? Vamos entender assim, olha. Quando eu coloco o foco no pecado, no fato de eu ser pecador, esse tempo me dá medo. Tem toda a ideia do fechamento da porta da graça, e que se eu continuar a pecar, e fechou a porta da graça, eu vou me perder, Deus não vai me aceitar. Nós vamos falar disso na quarta-feira que vem. Não perca. Esse é um tema, inclusive, dos mais importantes. Mas entenda, se você coloca o foco no pecado, dá medo ou não dá? Claro que dá. Poxa, tu vai encarar o fim do mundo como um pecador? Que ainda se eu fosse me tornar um não pecador para encarar o fim do mundo, poderia ser um pouco mais fácil, né? Agora, quando o foco está na graça de Jesus, a gente entende que Deus sabe que nós somos pecadores. A gente entende que nós merecemos a condenação por sermos pecadores, e não precisa nem esperar o fim do mundo para isso. Certo? Poderíamos ser condenados hoje. Mas a mensagem do Evangelho é que Ele nos amou com amor eterno, infinito, e nos dá o quê? Graça. E se Ele nos dá a graça hoje, existiria alguma razão para Ele nos negar a graça amanhã? Isso não é condizente com o caráter de Deus. Então, se a gente coloca o foco na graça, a gente consegue transcender o medo por causa do pecado. Da mesma forma como a gente é pecador hoje e confia na graça e na salvação hoje. Não precisamos esperar o fim do mundo. Segundo ponto. Quando a gente coloca o foco no sofrimento, esse tempo de angústia pode realmente trazer muito medo. Porque ninguém quer sofrer. Se eu começar a descrever doenças, ou sofrimentos, ou problemas, ou dificuldades, eu posso criar um monstro na tua cabeça. E tu ficar realmente com medo do futuro. Mas também não precisa esperar o fim do mundo. Você pode ter medo do amanhã. Amanhã é dia 8 de janeiro. Não precisa esperar o fim do mundo. Agora, quando a gente coloca o foco na libertação, a gente transcende o sofrimento. Sim, a gente não nega que a gente sofre. No mundo passais por aflição. Mas tem de bom ânimo, tem vitória contra o mundo. Jesus venceu, e porque Ele venceu, nós podemos vencer também. Na vitória dEle. Então, quando a gente tira o foco do sofrimento, a gente olha para a cura, para a libertação, talvez esse tempo não seja assim tão tenebroso. Outra coisa,
Quando a gente coloca o foco no que é transitório, que é o sofrimento, a gente realmente tem medo, mas quando a gente coloca o foco no que é eterno, vamos pensar o seguinte: o tempo de angústia vai começar amanhã e vai durar 10 anos. Que medo! Que coisa horrorosa, que coisa terrível! Mas eu te digo, depois de 10 anos, Jesus vai voltar e nós vamos viver eternamente, sem sofrimento, sem dor, sem pecado e sem morte para todo sempre. Dá para comparar 10 anos com a eternidade? Se você coloca o teu foco nos próximos 10 anos, é tenebroso, é terrível. Mas se você coloca o teu foco na eternidade, a gente pode encarar qualquer coisa, porque a gente sabe que a gente vai vencer com Jesus Cristo. A gente perde o medo. E para terminar, quando o nosso foco é o ser humano, a gente só olha para nós, a gente não vê vitória. Mas quando o nosso foco é Deus, a gente sabe que Ele tem poder de nos dar vitória. Então, se você vai ter medo ou confiança, depende de você. Tu vai colocar o teu foco em você mesmo, nos seus pecados, no sofrimento, na dificuldade? Ou tu vai colocar o teu foco na graça de Deus, no Senhor, na bondade dEle, no fato de que tudo isso vai acabar mais cedo ou mais tarde? Essa grande angústia que é morar nesse país em 2015, isso vai acabar em nome de Jesus. Se vai acabar daqui 1 ano, daqui 10, daqui 20, daqui 5, não sei. Pouco importa, mas vai acabar. E a gente vive debaixo de um poder corrupto, abominável, mas a gente tem esperança além da corrupção e da abominação que se pratica nesse país. Eu termino com vocês dizendo assim: o Salmo 23 é um dos salmos que as pessoas muito gostam na Bíblia, né? Pastos verdejantes, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o meu cálice transborda. Não é tudo muito positivo? É o canal da esperança. Lá no Salmo 23 ele diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Esse é o espírito com o qual a gente deve encarar o tempo de angústia. O vale da sombra da morte é a descrição do nosso mundo, é a descrição do nosso tempo, porque o pecado traz angústia, e o nosso mundo vive em pecado. Agora, Miguel se levantará, haverá tempo de angústia qual nunca houve, mas naquele tempo será salvo todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. E por isso eu digo que há salvação e que há esperança, mesmo em meio a um tema tão negativo quanto o tema do tempo de angústia. O tempo de angústia nos chama à maturidade espiritual, nos chama a enfrentar a realidade, nos chama a não nos iludir com o mundo que a gente vive. E a gente pode vencer, porque Jesus venceu. Nós vamos terminar esse culto cantando um dos belos e famosos hinos do Inário Adventista, Firme nas Promessas. E esse hino fala que a gente pode confiar, e a tônica da minha mensagem final é: confie no Senhor, mesmo se você esteja passando uma angústia hoje na tua vida. Não precisa nem esperar o fim do mundo. Mas eu quero te dizer que Jesus é contigo para te salvar. Mas eu quero dar uma oportunidade antes da gente cantar. Se existe alguém aqui essa noite que se sente despreparado ou despreparada para o tempo de angústia, você tem a chance essa noite de dizer para Jesus: Senhor, eu quero me preparar. E essa preparação pode envolver muitas coisas. Quem já é batizado, quem já é membro da igreja, pode significar consagração, oração, fidelidade, luta contra os pecados que ainda possam existir na sua vida. Mas talvez ainda tenha alguém aqui afastado da igreja, tem alguém aqui que ainda não é batizado ou batizada. E se tem alguém aqui que precisa tomar essa decisão para se preparar para o tempo de angústia, você pode também tomar a tua decisão de batismo, aqueles que ouvem pela internet da mesma forma. E você pode confiar nas promessas maravilhosas e infinitas de Jesus. Assim, enquanto a gente canta que nós estamos firmes nas promessas, faça a tua oração pessoal, cante, louve. E se você quer tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus e quer manifestar essa decisão, pode vir à frente comigo, pode tomar a tua decisão como você quiser. Se não quiser vir à frente também não tem problema, é só falar comigo na saída. E vamos nos preparar, porque o tempo de angústia está chegando. Ou será que ele já chegou? Mas de qualquer forma, independentemente disso, além do tempo de angústia, Jesus está chegando. Amém.
Louvado seja Deus, porque a gente pode estar firme, confiante, mesmo em meio a um futuro que pode não ser como a gente gostaria. Mas o fato é, nós vamos encarar o futuro. Jesus vai estar conosco todos os dias e nós vamos vencer porque Ele venceu. Nós vamos vencer na vitória dEle. E nós seremos vitoriosos contra a besta, contra a marca da besta, contra o que for, porque nós amamos o Senhor Jesus, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Bom, eu vejo que tem algumas pessoas aqui à frente, né? Algumas pessoas mais corajosas, e parabéns pela decisão de vocês. Não sei se todos vocês já são batizados ou ainda não. Você ainda não, já está se preparando, né? E você, irmã, já é batizada? Já está firme, mas mesmo assim quer se entregar nas mãos do Senhor para se preparar. Isso é o que importa. Louvado seja Deus pela tua decisão e pela decisão de todos os outros também. Vamos orar nesse momento para que Deus confirme a nossa fé, o nosso amor em meio a qualquer angústia, presente ou futura. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra nesta noite. Obrigado, Pai, porque apesar do tema negativo que envolve esse assunto, essa angústia, esse sofrimento, esse futuro, nós podemos confiar no teu amor, na tua graça, na tua salvação, porque o Senhor nunca falhou com cada um de nós, Pai. É verdade que nós temos muitas angústias e aflições na nossa vida, Pai. E nós pedimos que o Senhor olhe para essas angústias e aflições hoje. Problemas de saúde, problemas familiares, problemas financeiros, problemas com o pecado, com o diabo, com o mundo. E que o Senhor nos dê a vitória que precisamos para estarmos firmes nas tuas promessas hoje, amanhã e para todo sempre, Pai. Leva-nos em segurança para as nossas casas. Dá-nos a tua graça e a tua paz. Tudo oramos no doce e sagrado nome de Jesus o Senhor. Amém. Uma ótima noite a todos. Deus abençoe.